Neste exato momento em que você está diante desta mensagem, algo sobrenatural está acontecendo nos lugares celestiais. Porque o próprio Deus determinou que 3 dos mais poderosos mensageiros do céu descessem até a sua vida para libertar, restaurar e manifestar um milagre financeiro que você jamais imaginou ser possível. E eu sei que pode parecer ousado demais o que estou prestes a declarar, mas o Espírito Santo me constrangeu a não guardar silêncio, pois há uma urgência divina sobre esta palavra que transcende qualquer explicação humana. E se você chegou até aqui, não foi por acidente, não foi por curiosidade vazia, não foi porque o algoritmo te trouxe, foi porque o Deus que governa o universo, que conta as estrelas pelo nome, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, este Deus Todo-Poderoso olhou para a sua situação, viu as noites em que você chorou escondido, percebeu as contas que se acumulam sobre a mesa, sentiu a angústia que aperta o seu peito quando você pensa no amanhã e decidiu que hoje, neste instante sagrado, seria o momento de intervir de maneira sobrenatural na sua história financeira. E por isso, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estão sendo comissionados para executar uma missão específica na sua vida, uma missão de libertação, de provisão e de restauração completa. E eu preciso que você compreenda a magnitude do que está acontecendo, porque não estamos falando de anjos comuns, não estamos falando de mensageiros ordinários, estamos falando dos 3 arcanjos do Deus Altíssimo, os príncipes celestiais que estão diante do trono da majestade nas alturas, aqueles que contemplam a glória do Eterno face a face e executam os decretos mais sagrados do céu sobre a terra. Miguel, cujo próprio nome é uma proclamação de adoração que significa quem é como Deus. É o comandante supremo das hostes celestiais, o guerreiro invencível que lidera os exércitos do Senhor em batalhas que transcendem o tempo e o espaço, aquele que enfrentou o próprio Lucifer e o derrotou, que lutou pelo corpo de Moisés, que aparece nas Escrituras sempre que há uma guerra espiritual de proporções cósmicas. E neste momento ele está sendo enviado pelo Pai para guerrear por você, para destruir toda a fortaleza do inferno que tem aprisionado suas finanças, para quebrar toda a corrente invisível que tem te mantido na escassez. Gabriel, o mensageiro das revelações divinas, aquele que esteve diante de Daniel para revelar os mistérios do fim dos tempos, que apareceu a Zacarias no templo para anunciar o nascimento de João Batista, que foi enviado a uma jovem virgem em Nazaré para proclamar a mais gloriosa notícia da história humana, o nascimento do Salvador. Este mesmo Gabriel está trazendo uma mensagem específica do trono de Deus para a sua vida, uma revelação que vai transformar completamente a sua compreensão sobre provisão e prosperidade. E Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, o arcanjo da restauração e da cura divina, aquele que traz o bálsamo do céu para toda ferida, o remédio celestial para toda enfermidade, está sendo enviado para curar suas finanças doentes, para restaurar tudo o que foi roubado, consumido e destruído pelo devorador ao longo dos anos, para trazer vida onde havia morte, abundância onde havia escassez, esperança onde havia desespero. Estes 3 príncipes do céu, que refletem a glória, o poder e a majestade do Deus Altíssimo, estão neste momento descendo sobre a sua vida em uma missão coordenada pelo próprio Espírito Santo. E o que você está prestes a experimentar não tem precedentes na sua história. E antes de continuarmos nesta jornada espiritual, eu preciso fazer um pedido que nasce do fundo do meu coração, não como uma estratégia humana, mas como um ato de aliança entre irmãos em Cristo. Se esta mensagem já está tocando você, se você sente que há algo diferente acontecendo no seu espírito enquanto ouve estas palavras, então eu te convido a se inscrever neste canal agora, a ativar o sininho
para que nenhuma palavra que Deus preparou para a sua vida passe despercebida, porque o Senhor quer falar com você todos os dias, quer te alcançar diariamente com direção, consolo e esperança, e este canal existe exatamente para ser esse instrumento nas mãos do Espírito Santo. Deixe seu like como um amém visível, como uma declaração de fé de que você crê no que está sendo ministrado. Comente sua cidade e o seu pedido de oração para que eu possa concordar com você em intercessão. E se o Senhor colocar no seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, com alguém que está passando por dificuldades, porque ao fazer isso, você se torna um canal de bênção. Você estende suas mãos para alcançar aquele que está caído, e Deus honra profundamente quem se dispõe a ser ponte de salvação para outros. E para aqueles que sentirem no íntimo do coração o desejo de semear nesta obra, de fazer parte desta missão, de levar a palavra de Deus a milhares de lares todos os dias, há uma chave do Pix disponível na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. E eu quero que você entenda que não estou pedindo nada, estou apenas abrindo uma porta para quem já foi tocado e sente a vontade de retribuir como expressão de gratidão pelo que está recebendo. Como um ato de fé consciente e livre, como quem decide plantar uma semente para que esta luz continue brilhando, para que outras famílias sejam alcançadas, para que vidas em desespero encontrem nesta mensagem a esperança que estão buscando. E se você sentir essa vontade brotando dentro de você, saiba que não sou eu quem está falando ao seu coração. É o próprio Espírito Santo te convidando a fazer parte de algo maior, a cooperar com o reino de Deus na terra, a transformar sua oferta em instrumento de resgate espiritual para almas que ainda não conhecem o amor do Pai. Agora, com o coração preparado e a fé desperta, vamos mergulhar juntos nesta palavra que vai transformar a sua história financeira para sempre. Você sente isso, não sente? Esse arrepio que percorre a sua pele, esse calor no peito, essa sensação de que algo maior está acontecendo enquanto você lê cada palavra desta mensagem. O profeta Isaías declarou em seu livro, no capítulo 41, versículo 10, que não devemos temer porque Deus está conosco, que não devemos nos apavorar porque Ele é o nosso Deus, e que Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com a destra da sua justiça. E eu preciso que você entenda que este versículo não foi escrito apenas para os israelitas. Há milhares de anos, ele foi preservado através dos séculos especificamente para chegar até você neste momento de crise, neste momento de aperto financeiro, neste momento em que parece que todas as portas se fecharam e que não há mais saída, porque Deus sabia que você precisaria ouvir estas palavras exatamente agora, e por isso Ele preparou esta mensagem com tanto cuidado, com tanta unção, com tanto poder transformador. Mas espere, há algo que você precisa compreender antes de prosseguirmos. O mundo espiritual opera sob leis e princípios que a mente natural não consegue captar. E uma dessas leis estabelece que quando Deus envia seus arcanjos para uma missão terrena, a pessoa que recebe essa visitação precisa estar em posição de recebimento, precisa estar com o coração aberto, precisa estar disposta a crer no impossível, porque os anjos são mensageiros que executam ordens divinas, mas eles não podem forçar ninguém a receber a bênção. Eles não podem obrigar ninguém a aceitar o milagre. Eles precisam encontrar fé no coração daquele que receberá a visitação celestial. E é exatamente por isso que o Espírito Santo me orientou a começar esta mensagem, preparando o seu coração, despertando a sua fé, acendendo a chama da expectativa dentro de você, porque o que está prestes a acontecer na sua vida financeira será tão sobrenatural, tão extraordinário, tão além de qualquer expectativa humana,
que você precisará de uma fé robusta para sustentar o peso da glória que está vindo sobre você. O arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o comandante supremo dos exércitos celestiais, o guerreiro invencível que lutou contra o próprio Lúcifer e o derrotou. Aquele que aparece nas Escrituras sempre em momentos de batalha espiritual intensa. E neste momento ele está sendo enviado para lutar contra todo principado e potestade que tem bloqueado as suas finanças. Porque sim, meu irmão, minha irmã, existe uma guerra espiritual acontecendo ao redor da sua vida que você não consegue ver com os olhos naturais. Existem forças das trevas que têm trabalhado incansavelmente para manter você na escassez, para perpetuar o ciclo de pobreza, para impedir que a abundância de Deus se manifeste na sua conta bancária, na sua empresa, no seu salário, nos seus negócios. E Miguel está descendo agora com a espada flamejante para cortar toda a raiz de maldição financeira, para destruir todo o altar de limitação, para aniquilar todo o pacto ancestral que tem drenado as suas finanças geração após geração. Talvez você esteja se perguntando como isso é possível. Talvez a sua mente racional esteja tentando encontrar explicações lógicas para o que estou declarando. E eu entendo essa reação, porque fomos condicionados a crer apenas naquilo que podemos ver, tocar e comprovar cientificamente. Mas o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que as coisas que são vistas são temporais, enquanto as coisas que não são vistas são eternas. E isso significa que o mundo espiritual é mais real, mais permanente e mais poderoso do que este mundo físico que nos cerca. E quando você entende essa verdade, quando essa revelação desce do seu intelecto para o seu coração, tudo muda. Absolutamente tudo muda, porque você passa a operar em uma dimensão onde os milagres não são exceção, são regra, onde a provisão sobrenatural não é raridade, é cotidiano, onde a intervenção angelical não é fantasia religiosa, é realidade espiritual tangível. Pare um instante agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta a batida que pulsa dentro do seu peito. Esse coração que está batendo foi criado por Deus. Foi formado pelas mãos do oleiro divino. Foi projetado para receber bênçãos extraordinárias. E agora eu quero que você faça uma confissão em voz alta. Não importa onde você esteja, não importa quem esteja por perto, declare com autoridade: eu recebo a visitação dos arcanjos na minha vida financeira. Eu abro as portas do meu coração para o milagre que Deus está enviando. Eu creio que a minha situação está mudando neste exato momento. Se você fez essa confissão com fé genuína, algo se moveu nos lugares celestiais. Uma ordem foi executada, um decreto foi estabelecido, e o que era impossível começou a se tornar possível na sua vida. O arcanjo Gabriel, cujo nome significa força de Deus, ou Deus é minha força, é o mensageiro das boas novas, aquele que apareceu a Daniel para revelar mistérios proféticos, que anunciou a Maria a concepção milagrosa de Jesus, que trouxe a Zacarias a notícia do nascimento de João Batista, e neste momento ele está sendo enviado para trazer uma mensagem específica para a sua vida. Uma revelação que vai transformar completamente a sua perspectiva sobre finanças, sobre prosperidade, sobre a vontade de Deus para a sua economia. Porque muitos cristãos vivem em escassez, não porque Deus deseja isso, não porque a pobreza é uma virtude espiritual, não porque o sofrimento financeiro santifica a alma, mas porque nunca receberam a revelação completa sobre o que as Escrituras ensinam a respeito da provisão divina. E Gabriel está trazendo essa revelação para você agora, neste momento, através desta mensagem que está penetrando no mais profundo do seu ser.
Você sabia que a Bíblia contém mais de 2.000 referências sobre dinheiro, posses e prosperidade material? Você sabia que Jesus falou mais sobre finanças do que sobre oração e fé combinadas? Você sabia que Abraão, o pai da fé, era extremamente rico, que Jó era o homem mais próspero do Oriente antes e depois da sua provação, que Salomão pediu sabedoria e recebeu também riquezas incalculáveis, que José administrou toda a economia do Egito, que Davi acumulou tesouros imensos para a construção do templo? A narrativa de que Deus quer seus filhos pobres e miseráveis é uma mentira do inferno, é uma distorção teológica que tem mantido milhões de cristãos sinceros, vivendo abaixo do propósito divino. E hoje, essa mentira está sendo quebrada sobre a sua vida. Hoje, você está recebendo a revelação de que o seu Pai Celestial é dono do ouro e da prata, de que Ele possui o gado sobre milhares de colinas, de que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, como declarou o salmista no Salmo 35. O que vou revelar agora pode surpreender você, mas precisa ser dito. Existe um padrão de bloqueio financeiro que opera na vida de muitas pessoas. Um padrão que foi estabelecido através de palavras negativas, de maldições pronunciadas por familiares, de pactos feitos em momentos de desespero, de portas abertas para o inimigo através de práticas ocultas, de simpatias, de consultas a videntes, de participação em rituais que pareciam inofensivos, e esses bloqueios funcionam como barreiras invisíveis que impedem a prosperidade de fluir, que desviam as oportunidades, que sabotam os negócios, que drenam os recursos antes mesmo que eles cheguem às suas mãos. Mas aqui está a boa notícia. O arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, está sendo enviado para trazer cura a toda ferida financeira, para restaurar tudo o que foi roubado, para sarar toda a enfermidade econômica que tem afligido a sua casa. Porque sim, assim como existe doença no corpo, existe doença nas finanças. Existem finanças enfermas que precisam de tratamento divino, que precisam do toque sobrenatural do Deus que cura. O livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, traz uma profecia poderosa que está se cumprindo nos nossos dias. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Estamos vivendo os dias do derramamento do Espírito, os dias em que Deus está se movendo de maneira extraordinária entre seu povo. E essa visitação angelical que você está recebendo agora faz parte desse mover sobrenatural que está acontecendo globalmente, mas que se manifesta de maneira individual e específica na vida de cada filho de Deus que se posiciona em fé para receber. Não é coincidência que você está tendo acesso a esta mensagem exatamente neste período da história, exatamente neste momento da sua vida, exatamente nesta circunstância que você está atravessando, porque o Espírito Santo coordena todas as coisas para que o propósito de Deus se cumpra no tempo determinado. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, e eu quero que você responda com sinceridade no silêncio do seu coração. Você tem sonhado com uma vida financeira diferente? Você tem imaginado como seria viver sem a pressão das dívidas, sem o peso das contas atrasadas, sem a angústia de não saber como vai pagar o próximo boleto? Esse sonho não é pecado, esse desejo não é ganância, essa aspiração é legítima, porque foi o próprio Deus quem colocou dentro de você, foi o Criador quem programou em seu DNA espiritual o anseio por abundância, porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus abundante, de um Deus próspero, de um Deus que não conhece limitação
ou escassez. O pecado não é desejar prosperidade. O pecado é fazer da prosperidade um ídolo. É colocar o dinheiro acima de Deus. É comprometer princípios éticos e espirituais em busca de ganho material. Mas quando você busca a prosperidade dentro dos caminhos de Deus, honrando a Ele com sua vida e seus recursos, esse desejo é santo, é puro, é abençoado pelo céu. Eu preciso te contar sobre um princípio espiritual que poucos compreendem. Um princípio que, quando revelado e aplicado, tem o poder de transformar completamente a sua relação com o dinheiro e com a provisão divina. No mundo natural, nós operamos na economia da escassez, onde os recursos são limitados, onde para alguém ganhar outro precisa perder, onde há competição constante pelo que existe. Mas no reino de Deus, opera uma economia completamente diferente. A economia da abundância, onde os recursos são ilimitados, porque a fonte é infinita, onde a bênção de um não diminui a bênção de outro, onde Deus pode multiplicar pães e peixes sem que haja perda, onde as viúvas podem ter azeite que não acaba enquanto os vasos ainda estiverem disponíveis. Quando você muda sua mentalidade da economia da escassez para a economia da abundância, tudo muda. Sua fé aumenta, sua paz se estabelece, sua confiança em Deus se fortalece, porque você entende que não está limitado pelo que o mundo pode oferecer. Você está conectado a uma fonte inesgotável de provisão que transcende toda a lógica humana. Eu sei que você já tentou de tudo. Eu sei que você já fez cursos, leu livros sobre educação financeira, tentou controlar gastos, buscou novas fontes de renda, orou, jejuou, contribuiu, semeou. E mesmo assim a situação parece não mudar. Parece que existe algo maior operando contra você. Algo que transcende as estratégias humanas de solução. E é exatamente isso que está acontecendo, porque a sua batalha não é contra carne e sangue, como escreveu Paulo aos Efésios, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes, e por isso as soluções meramente naturais não funcionam. Por isso as técnicas humanas fracassam. Por isso você precisa de uma intervenção do céu, de uma visitação angelical, de um milagre que só Deus pode operar. Respire fundo agora. Silencie as vozes da dúvida. Cale os pensamentos de incredulidade. Permita que o Espírito Santo ministre paz ao seu coração agitado, porque o que estou prestes a compartilhar vai exigir toda a sua atenção, toda a sua fé, toda a sua disposição para crer no impossível. O profeta Malaquias, no capítulo 3 do seu livro, registrou uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia, uma promessa que Deus fez e que Ele mesmo desafiou seu povo a prová-lo, a testá-lo, a colocá-lo à prova. Algo que não acontece em nenhum outro lugar das Escrituras, pois Deus disse: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes." Você entendeu o que Deus está dizendo? Ele está prometendo abrir as janelas do céu, não as portas, não as frestas, as janelas, que são aberturas amplas por onde a bênção é derramada em abundância, em quantidade tão grande que você não terá lugar suficiente para armazenar tudo o que vai receber. Mas não é só isso. O versículo seguinte, frequentemente ignorado, contém a chave para o milagre financeiro que você está buscando. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril. Aqui está a revelação. Existe um devorador, uma entidade espiritual cuja função específica é consumir, destruir, devorar os recursos daqueles que estão fora da cobertura divina. E quando você se alinha com os princípios de Deus, quando você obedece à sua palavra,
Quando você honra ao Senhor com as suas primícias, Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, repreende o devorador por sua causa. Ele mesmo fecha a boca do leão que queria engolir suas finanças. Ele mesmo bloqueia a ação do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E neste momento, enquanto você lê estas palavras, enquanto a fé cresce dentro de você, enquanto o Espírito Santo opera em sua vida, os 3 arcanjos estão executando essa repreensão sobre todo o devorador que tem atacado a sua economia, toda a força das trevas que tem sugado os seus recursos, todo o espírito de miséria que tem se instalado na sua casa. Há uma história que preciso contar. Uma história que aconteceu há alguns anos e que ilustra perfeitamente o que estou ministrando a você. Conheci uma mulher, vou chamá-la de Maria, para preservar sua identidade, que vivia em uma situação financeira desesperadora. Trabalhava em 2 empregos, mal conseguia pagar o aluguel, os filhos passavam necessidade. O marido havia abandonado a família, deixando dívidas enormes, e ela chegou a um ponto em que pensou em desistir de tudo, em entregar os pontos, em aceitar que aquela seria sua vida para sempre. Mas então, em uma madrugada de desespero, enquanto chorava sozinha no quarto, ela sentiu uma presença sobrenatural, uma paz que não conseguia explicar, e ouviu uma voz suave em seu coração dizendo: "Filha, eu vou virar o teu jogo." Nas semanas seguintes, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Ela recebeu uma proposta de emprego que pagava o triplo do que ganhava. Uma tia que não via há anos apareceu para quitar todas as suas dívidas. Os filhos conseguiram bolsas de estudo integrais. E em menos de 6 meses, sua vida havia sido completamente transformada. Quando perguntei a ela o que havia acontecido, ela me disse com lágrimas nos olhos: "Deus enviou seus anjos para me resgatar." Será que Deus não pode fazer o mesmo por você? Será que existe alguma situação grande demais para o Deus que criou o universo, que abriu o mar vermelho, que multiplicou pães e peixes, que ressuscitou mortos? A resposta é não, porque para Deus não existe impossível. E se Ele decidiu enviar seus arcanjos para intervir na sua situação financeira, algo extraordinário está prestes a acontecer. O Salmo 91 declara que Deus ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos, e essa promessa se estende a todas as áreas da sua vida, incluindo as suas finanças, porque os anjos são ministros a serviço de Deus, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, e você, filho e filha do Deus Altíssimo, herdeiro de todas as promessas, tem direito à ministração angelical em cada área da sua existência. Sabe o que me impressiona profundamente? É que muitas vezes estamos tão focados nos problemas, tão consumidos pelas preocupações, que não percebemos a atividade angelical ao nosso redor. Não discernimos os livramentos diários, não reconhecemos as portas que se abrem sobrenaturalmente. E eu quero ativar essa percepção em você agora. Quero que seus olhos espirituais sejam abertos para ver o que Deus está fazendo nos bastidores da sua história. Talvez você esteja se perguntando como pode ter certeza de que essa mensagem é para você. E eu te respondo com outra pergunta. Você acha mesmo que é coincidência estar lendo estas palavras exatamente agora? Que seu coração está acelerado? Que uma esperança está nascendo dentro de você? Isso não é coincidência, isso é confirmação divina. Isso é o Espírito Santo testemunhando com o seu espírito que você é filho de Deus e que as promessas dele são verdadeiras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, declarou uma verdade que precisa penetrar no mais profundo do seu ser. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você percebe a profundidade dessa declaração? Todas as coisas, não algumas, não a maioria,
todas as coisas cooperam para o seu bem, incluindo as dificuldades financeiras que você está enfrentando, incluindo as portas que se fecharam, incluindo as oportunidades que pareciam perdidas, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção, em converter deserto em manancial, em fazer brotar flores no meio das cinzas. Aquilo que o inimigo planejou para te destruir, Deus está transformando em plataforma para o seu milagre. Aquela crise que parecia o seu fim está se tornando o palco para a manifestação da glória divina na sua vida. E eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração especificamente para este momento. Existe uma diferença fundamental entre viver em promessa e viver em cumprimento, entre carregar uma palavra profética e ver essa palavra se materializar na realidade. Abraão esperou 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaque. José passou 13 anos entre os sonhos proféticos e o cumprimento como governador do Egito. O que quero que você entenda é que entre a promessa e o cumprimento existe um processo, um tempo de preparação onde Deus trabalha, não apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente no seu interior, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando você para administrar o que está por vir. O salmista Davi escreveu no Salmo 37, Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar pão. Essa é a experiência de uma vida inteira resumida em uma frase. A constatação de que Deus é fiel, de que a provisão divina nunca falha para aqueles que vivem em justiça. E eu declaro sobre você que essa mesma experiência será sua. Mas há um princípio espiritual que não posso deixar de mencionar, um princípio que muitos ignoram e por isso não experimentam a plenitude da provisão de Deus. A fé sem obras é morta, escreveu Tiago. E isso significa que não basta apenas crer, não basta apenas ouvir esta mensagem e se emocionar, não basta apenas concordar mentalmente com as verdades que estou declarando. É preciso agir. É preciso tomar decisões alinhadas com a palavra que você está recebendo. É preciso posicionar-se para o milagre que está sendo liberado sobre sua vida. E a primeira ação que o Espírito Santo está requerendo de você é uma entrega total, uma rendição completa, uma submissão absoluta à vontade de Deus para as suas finanças. Porque muitas vezes estamos tão apegados ao nosso modo de fazer as coisas, às nossas estratégias humanas, aos nossos planos limitados, que não deixamos espaço para Deus operar de maneira sobrenatural. Chegou o momento de orarmos juntos, de levantarmos nossa voz ao céu, de clamar pela intervenção divina na sua situação financeira. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo, encontre um lugar tranquilo se possível, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo com toda a intensidade da sua fé. Se você está em um lugar público, ore em silêncio, mas com a mesma intensidade no seu interior, porque Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração, Ele discerne as intenções mais profundas da sua alma. Ore assim comigo agora. Senhor Deus, Pai Celestial, eu me prostro diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono de toda a prata e de todo o ouro, que Tu és o provedor supremo, que Tu és aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Eu confesso que tenho vivido abaixo do Teu propósito para a minha vida financeira, que tenho permitido que o medo, a dúvida e a incredulidade bloqueiem as bênçãos que Tu tens preparado para mim. Mas hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu escolho crer na Tua palavra. Hoje eu me posiciono para receber a visitação angelical que está sendo liberada sobre a minha vida. Arcanjo Miguel, eu recebo a Tua guerra contra todo o principado e potestade que tem bloqueado as minhas finanças. Arcanjo Gabriel, eu recebo a revelação que estás trazendo sobre a vontade de Deus para a
minha prosperidade. Arcanjo Rafael, eu recebo a cura de toda ferida financeira, a restauração de tudo o que foi roubado, a recuperação de todo o tempo perdido. Senhor, eu declaro que a partir de hoje as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida, que o devorador está repreendido, que bênçãos sem medida estão fluindo na minha direção. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você orou com fé, algo se moveu no mundo espiritual. Uma ordem celestial foi executada e as circunstâncias que pareciam imutáveis começaram a se reorganizar a favor do seu milagre. Mas não pare aqui, porque ainda há muito que Deus quer falar ao seu coração. Ainda há revelações que precisam ser liberadas. Ainda há chaves que precisam ser entregues para que você possa acessar a plenitude da provisão divina. Existe uma história no segundo livro de Reis, capítulo 4, que ilustra perfeitamente o que estou ministrando a você. Uma viúva, endividada e desesperada, procurou o profeta Eliseu porque o credor estava vindo para tomar seus 2 filhos como escravos em pagamento da dívida. A situação era humanamente sem saída, era o fundo do poço, era o momento em que toda a esperança parecia perdida. Mas o profeta perguntou: "Que tens em casa?" E ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Era quase nada, era insignificante diante do tamanho da dívida, mas era tudo o que ela tinha. E Eliseu disse: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todas as tuas vizinhas, vasilhas vazias, não, poucas. Entra em casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia." Ela obedeceu, e o azeite não parou de fluir até que não havia mais vasilhas. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do restante com seus filhos. O milagre estava na obediência, estava na ação de fé, estava na capacidade de crer que Deus podia multiplicar o pouco em muito, o insignificante em abundante, o quase nada em mais do que suficiente. E eu pergunto a você agora: o que você tem em casa? O que está nas suas mãos? O que parece insignificante, mas pode ser o ponto de partida para o seu milagre? Deus não espera que você tenha muito para começar a abençoar. Ele só precisa de alguma coisa, de um ponto de contato, de uma semente que possa multiplicar. Pode ser um talento que você tem negligenciado, uma habilidade que nunca usou para gerar renda, um conhecimento que pode ser transformado em serviço, uma ideia que ficou guardada por medo de fracassar. Deus quer usar o que você já tem para produzir o que você precisa, mas você precisa oferecer, precisa agir, precisa dar o primeiro passo de fé. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você agora, sobre passos de fé, sobre ações que demonstram que você está em concordância com a palavra que está recebendo. Quando você se inscreve neste canal e ativa as notificações, você está declarando ao mundo espiritual que deseja continuar recebendo direção divina todos os dias, que quer manter essa conexão viva, que escolhe alimentar sua fé com a palavra, ao invés de deixá-la definhar no esquecimento. Quando você deixa seu like nesta mensagem, você está levantando um memorial de fé, está dizendo amém de forma visível, está concordando com o céu sobre o que foi declarado na sua vida. Quando você comenta sua cidade e seu pedido de oração, você está permitindo que eu concorde com você em intercessão. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 concordam na terra, o Pai Celestial responde. E quando você compartilha esta mensagem com alguém que ama, você se torna instrumento nas mãos de Deus para alcançar uma vida que talvez esteja no limite do desespero, esperando exatamente esta palavra para encontrar forças para continuar.
E se o Espírito Santo tocar o seu coração para semear nesta obra, para contribuir com o que puder através do Pix disponível na descrição e no comentário fixado, saiba que você não está fazendo uma doação para um canal. Você está plantando sementes em terra fértil, está sustentando uma missão que alcança milhares de lares todos os dias. Está sendo parte de algo maior que transcende qualquer valor financeiro. Não é obrigação, não é pedido, é oportunidade para quem foi tocado e sente o desejo de retribuir, de cooperar, de fazer parte dessa corrente de fé que leva a esperança a quem perdeu a esperança, consolo a quem chora sozinho, direção a quem está perdido. Mas agora, com o coração alinhado, vamos continuar mergulhando nas profundezas desta revelação. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 23 palavras que ecoam através dos séculos com poder transformador. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você absorveu a profundidade dessa declaração? Nada, absolutamente nada, vai faltar na vida daquele que tem o Senhor como seu pastor, porque um bom pastor cuida das suas ovelhas, alimenta, protege, guia, provê tudo o que é necessário para que elas vivam em plenitude. E se você entregou sua vida a Jesus, se você o reconhece como seu Senhor e Salvador, você é ovelha do seu rebanho, você está debaixo do seu cuidado, você tem acesso à provisão do melhor pastor que já existiu. O problema é que muitos cristãos vivem como ovelhas desgarradas, vagando pelos montes da preocupação, bebendo das águas turvas da ansiedade, alimentando-se das ervas secas do medo, quando poderiam estar descansando em pastos verdejantes, sendo conduzidos a águas tranquilas, tendo suas almas restauradas pelo toque amoroso do bom pastor. Eu preciso ser honesto com você agora. Preciso falar algo que talvez você não queira ouvir, mas que é necessário para que o milagre se complete na sua vida. A prosperidade financeira, segundo os princípios de Deus, não é apenas sobre receber, é também sobre dar. Não é apenas sobre acumular, é também sobre semear. Não é apenas sobre ser abençoado, é também sobre ser bênção. Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber, e essa verdade contradiz toda a mentalidade do mundo que nos ensina a guardar, a reter, a acumular cada vez mais, sem nunca soltar. Mas o reino de Deus opera na lei da semeadura e da colheita. Você colhe proporcionalmente ao que semeia. Você recebe na medida em que dá. Você é abençoado quando se torna canal de bênção para outros. E eu preciso perguntar, você tem sido um bom administrador daquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Você tem honrado ao Senhor com as suas primícias? Você tem sido generoso com aqueles que têm menos do que você? Não estou aqui para te condenar. Estou falando de princípios bíblicos claros, estabelecidos por Deus para o funcionamento do seu reino. O profeta Ageu confrontou o povo de Israel, que vivia em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas, e disse que eles semeavam muito e colhiam pouco, que o que ganhavam era colocado em bolsa furada, porque suas prioridades estavam invertidas. E muitos cristãos hoje vivem dessa maneira, trabalhando incansavelmente, mas sem ver resultados, porque nunca aprenderam a priorizar o reino de Deus. Mas aqui está a promessa de Jesus em Mateus, capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de posicionamento. É sobre estar no lugar certo, na atitude certa, com as prioridades certas, para que a bênção que já está liberada possa finalmente alcançar você. O Espírito Santo está me mostrando algo agora, algo específico sobre a sua vida, e eu vou declarar mesmo sabendo que pode parecer ousado demais.
Existe um negócio, uma oportunidade, uma porta que vai se abrir nos próximos dias, algo que você não está esperando, algo que parece impossível nas circunstâncias atuais, mas que é exatamente o veículo que Deus escolheu para manifestar o milagre financeiro que você está buscando. Pode ser uma proposta de emprego, uma parceria de negócios, uma herança inesperada, uma dívida que será perdoada, um projeto que finalmente vai dar certo, um investimento que vai multiplicar. Eu não sei exatamente como vai se manifestar na sua vida específica, mas sei que o Espírito de Deus está preparando algo extraordinário, algo que vai te deixar sem palavras, algo que vai fazer você chorar de gratidão quando perceber que foi obra das mãos do Senhor. Você está pronto para receber? Porque às vezes a bênção não chega não porque Deus não quer dar, mas porque não estamos prontos para administrar. O jovem rico foi embora triste quando Jesus disse para vender tudo e segui-lo, porque suas posses possuíam ele. E eu preciso perguntar, se Deus multiplicasse suas finanças 10 vezes agora, você continuaria buscando a face dele com a mesma intensidade? Você usaria esses recursos para abençoar o reino? Essas são perguntas que você precisa responder no silêncio do seu coração, entre você e Deus, porque a prosperidade pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como você a administra. Pode te aproximar de Deus ou te afastar dele, pode te tornar uma pessoa melhor ou revelar falhas de caráter que estavam escondidas. E Deus, na sua infinita sabedoria, muitas vezes retarda a manifestação da bênção material, não porque quer te ver sofrer, mas porque está trabalhando no seu caráter, está moldando o seu coração, está preparando você para administrar com fidelidade aquilo que está prestes a receber. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, contém uma das promessas mais citadas de toda a Bíblia, mas frequentemente mal compreendida. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos específicos para a sua vida, planos de paz e não de mal, planos que incluem um futuro próspero e cheio de esperança. Mas esses planos se desenvolvem dentro de um tempo divino que nem sempre coincide com nossa ansiedade humana. Os israelitas a quem essa promessa foi originalmente dirigida estavam no exílio babilônico, haviam perdido tudo. Estavam longe de casa, de sua terra, de seu templo, e Deus disse que os planos de prosperidade se cumpririam. Mas primeiro, eles precisavam se estabelecer, plantar, construir, multiplicar, orar pela cidade onde estavam, porque o cumprimento da promessa viria no tempo determinado. Talvez você também esteja em um tipo de exílio financeiro, longe da prosperidade que Deus planejou, vivendo em terra estranha de dívidas e limitações, mas a mesma promessa se aplica a você. Deus conhece os planos que tem para a sua vida, planos de bem e não de mal. E no tempo certo, a restauração virá. O milagre se manifestará, a abundância fluirá. Seu papel é continuar crendo, continuar obedecendo, continuar semeando, mesmo quando não vê a colheita. Continuar adorando, mesmo quando as circunstâncias gritam contra você, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quero te contar sobre um homem chamado Jabés, mencionado brevemente em 1 Crônicas, capítulo 4. Um homem cuja história é tão curta nas Escrituras, mas tão poderosa em suas implicações. O texto diz que Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos e que sua mãe lhe deu esse nome, que significa dor, porque o deu à luz com dores. Imagine nascer marcado pela dor, carregar um nome que lembra sofrimento, crescer sob o estigma de uma identidade negativa. Mas Jabés não aceitou essa sentença, não se conformou com esse destino. Ele invocou o Deus de Israel,
dizendo: se me abençoasses muitíssimo, e me alargasses as fronteiras, e a tua mão fosse comigo, e me guardasses do mal, de modo que não me sobreviesse aflição. E o texto conclui: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você entendeu? Jabez ousou pedir uma bênção abundante, alargamento de fronteiras, que a mão de Deus estivesse com ele, proteção contra o mal, e Deus concedeu tudo o que ele pediu. Por que você não pode fazer a mesma oração? Por que você não pode ousar pedir a Deus que alargue suas fronteiras financeiras, que multiplique seus recursos, que abençoe seus empreendimentos, que proteja suas finanças de todo mal? Será que você tem medo de ser ganancioso? Será que acha errado pedir bênção material? Será que foi ensinado que é mais espiritual ser pobre? Essas são mentiras que precisam ser quebradas hoje sobre sua vida, porque o mesmo Deus que disse: bem-aventurados os pobres de espírito, também disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E não há contradição nisso, porque pobreza de espírito é humildade, não é miséria financeira, é dependência de Deus, não é escassez material. O tempo está se esgotando e eu sinto uma urgência no meu espírito de completar esta ministração antes que a janela se feche, porque existe um tempo determinado para certas bênçãos. Existe um momento Kairos onde as portas estão abertas e a unção está fluindo. E se você deixar esse momento passar sem agir, sem responder, sem se posicionar, pode perder uma oportunidade que não voltará tão cedo. Eu não digo isso para te pressionar. Digo porque é verdade espiritual. Deus trabalha com tempos e estações, e aqueles que discernem os tempos e respondem com fé são aqueles que experimentam os milagres mais extraordinários. O profeta Elias, quando orou pela chuva, depois de 3 anos e meio de seca, subiu ao Monte Carmelo, inclinou-se sobre a terra e colocou o rosto entre os joelhos em oração intensa. Então enviou seu servo para olhar em direção ao mar, e o servo voltou dizendo que não havia nada. Elias continuou orando e enviou o servo novamente, e novamente nada. Isso se repetiu 7 vezes, até que na 7ª vez o servo voltou dizendo: eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem sobe do mar. Era tudo o que Elias precisava ver. Uma evidência mínima de que a resposta estava a caminho. E imediatamente ele disse a Acabe para subir no carro e descer antes que a chuva o detivesse. Em poucos instantes, o céu escureceu de nuvens e vento e houve grande chuva. A lição é clara: não desista na 6ª vez. Não pare quando a resposta parece não vir. Continue crendo, continue orando, continue confessando. Porque pode ser que você esteja a uma oração de distância do seu milagre, a uma confissão de distância da sua virada, a um ato de fé de distância da manifestação da bênção. Há mais uma coisa que o Espírito Santo está colocando no meu coração para compartilhar com você, e é sobre o poder da palavra falada. Provérbios capítulo 18, versículo 21, declara que a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala têm poder criativo ou destrutivo. Elas constroem ou demolem, elas abençoam ou amaldiçoam, elas atraem prosperidade ou perpetuam escassez. Quantas vezes você tem declarado miséria sobre sua vida? Quantas vezes você disse: eu nunca vou conseguir, minha situação é impossível, não tenho saída, estou falido, não tenho dinheiro para nada? Cada uma dessas declarações é uma semente plantada no solo espiritual que vai produzir fruto na sua vida. E se você tem semeado palavras de derrota, não se surpreenda de colher realidades de derrota. Mas hoje, você pode mudar isso. Hoje, você pode começar a declarar de acordo com o que Deus diz sobre você, não de acordo com o que as circunstâncias mostram. Comece a dizer: o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eu sou cabeça e não cauda. Estou por cima e
não por baixo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As janelas do céu estão abertas sobre minha vida. O devorador está repreendido em nome de Jesus. Eu sou próspero em todas as obras das minhas mãos. São declarações baseadas nas Escrituras. São confissões de fé que movem montanhas. São palavras carregadas de poder que reorganizam as circunstâncias ao seu redor. Agora, antes de encerrarmos, quero conduzir você em uma última oração, a oração mais importante de toda esta mensagem. Uma oração de entrega completa, de consagração total, de ativação espiritual para receber tudo o que Deus preparou para você. Esta não é uma oração qualquer, é um pacto que você está fazendo com o Senhor. É uma aliança que vai marcar o início de uma nova temporada na sua vida financeira. Então, eu preciso que você esteja totalmente presente, totalmente concentrado, totalmente entregue. Coloque suas duas mãos sobre o coração agora. Feche seus olhos se possível. Respire profundamente 3 vezes, esvaziando toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você como um manto de paz e poder. E agora, ore comigo em voz alta, com toda a intensidade da sua fé. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que abre mares e derruba muralhas, o Deus que transforma desertos em rios e vale de ossos secos em exército poderoso, eu me apresento diante de Ti neste momento sagrado como Teu filho, Tua filha, necessitado da Tua intervenção sobrenatural. Senhor, eu reconheço que tenho vivido aquém do propósito que traçaste para a minha vida financeira, que tenho permitido que o medo e a incredulidade dominem meu coração, que tenho falado palavras de escassez quando deveria declarar abundância. Mas hoje eu me arrependo. Hoje eu mudo minha confissão. Hoje eu alinho minha mente e meu coração com a Tua palavra. Eu declaro que sou herdeiro das promessas de Abraão, que a bênção do Senhor está sobre mim, que sou cabeça e não cauda, que estou por cima e jamais por baixo. Neste momento eu recebo a visitação dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael em minha vida. Recebo a guerra espiritual contra todo bloqueio financeiro. Recebo a revelação da vontade de Deus para minha prosperidade. Recebo a cura de toda ferida econômica. Pai, eu te peço que abras as janelas do céu sobre mim e derrames bênçãos sem medida, que repreendas o devorador por minha causa, que multipliques o pouco que tenho em abundância transbordante. Eu clamo por milagres financeiros, por portas sobrenaturais, por provisão divina que exceda toda expectativa humana. Declaro que nos próximos dias verei a manifestação da Tua glória nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu trabalho, em cada área da minha economia. E eu faço um pacto contigo agora. Quando a bênção vier, e ela virá, eu serei fiel em honrar-te com minhas primícias, em ser generoso com os necessitados, em usar os recursos para expandir teu reino na terra. Recebo essa palavra, guardo no meu coração e declaro, cumprida em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Algo aconteceu agora. Você pode não sentir nada fisicamente, ou pode estar sentindo uma paz sobrenatural, um calor no peito, lágrimas nos olhos. Não importa a manifestação externa, o que importa é que no mundo espiritual uma transação foi realizada, um decreto foi estabelecido, uma ordem foi enviada aos anjos para começarem a trabalhar nas circunstâncias que envolvem sua vida financeira. Os próximos dias serão diferentes. As próximas semanas trarão sinais da virada, os próximos meses manifestarão o cumprimento completo desta palavra. Eu não poderia encerrar esta mensagem sem lembrar você de uma verdade fundamental. A maior riqueza que você pode ter não é dinheiro no banco, não são propriedades, não são investimentos. A maior riqueza é o relacionamento com Jesus Cristo. É a certeza da salvação, é a paz que excede
todo entendimento. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A prosperidade que Deus quer para você é integral, é espírito, alma e corpo, é material e espiritual, é temporal e eterna. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Você não será mais o mesmo depois desta mensagem. Algo quebrou, algo se abriu, algo se libertou. Dívidas serão quitadas de maneiras inexplicáveis, oportunidades surgirão do nada. Negócios serão fechados sobrenaturalmente, portas que estavam trancadas se abrirão diante de você. Os 3 arcanjos estão em missão por você, Miguel guerreia. Contra todo inimigo das suas finanças, Gabriel traz revelação divina, Rafael opera cura e restauração, o céu está trabalhando a seu favor e o milagre está às portas da sua vida, prestes a transformar toda a sua realidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, agora e para sempre. Você é amado, você é escolhido, você é destinado a viver em abundância e nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E agora, como quem abençoa um filho antes de uma longa jornada, eu te envio com esta palavra selada no coração, com esta promessa gravada na alma, com esta fé renovada para enfrentar os dias que virão. Se esta mensagem tocou você, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia cada palavra, então eu te convido a permanecer nesta caminhada, a se inscrever neste canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé, recebendo todos os dias uma palavra fresca do trono de Deus para fortalecer, consolar e direcionar os seus passos. Deixe seu like como sinal de aliança, como selo de que você crê no que foi declarado sobre a sua vida. Comente seu pedido de oração para que eu possa levar o seu nome diante do Senhor em intercessão. E compartilhe esta mensagem com quem você ama, com quem está lutando, com quem precisa ouvir que ainda há esperança, que os arcanjos de Deus estão em missão, que o milagre está a caminho. E se o Senhor colocar no seu coração o desejo de semear nesta obra, de ser parte desta missão de levar a palavra a milhares de vidas todos os dias, a chave do Pix está na descrição e no comentário fixado, não como pedido ou obrigação, mas como porta aberta para quem deseja cooperar com o reino, para quem entende que sustentar uma obra assim é plantar em terra que produz frutos eternos. Eu não sei quando nos encontraremos novamente, mas sei que este momento ficará marcado na sua história como o dia em que tudo começou a mudar. Vá em paz, caminhe em fé, viva a abundância que o Pai preparou para você e lembre-se, você nunca está sozinho. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor e a vitória já é sua em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.